Muito boa tarde a todos, senhores, senhoras. É uma alegria muito grande estar aqui hoje, trocando ideias, com tantos colegas de todos os locais dessas nossas Minas Gerais tão grande, Inicialmente, vou cumprimentar a presidente de mesa, professora Tatiana Camarão, querida amiga, de longas caminhadas, Tati? Longos entraves e debates. E também os meus colegas de mesa, professor Luciano Ferraz e professora Cristiana Fortini, que foi ao carro buscar a palestra que ela lá esqueceu. Dentro de alguns minutinhos, ela está aqui de volta compondo a mesa. Tanto Luciano quanto Cristiana dispensam quaisquer apresentações. Só dizer que dividir a mesa com eles, para mim, muito me honra. Cumprimentar também minha querida amiga Egli. Nós tivemos um relacionamento muito próximo nos bancos da Federal quando estávamos fazendo mestrado, e depois, pela própria vida, cada uma seguiu o seu caminho. Então, me alegro muito em ter a honra de ter ela aqui do meu lado. E de cumprimentar também o meu queríssimo secretário da mesa e dizer da minha alegria em estar tendo a oportunidade de conhecê-lo nessa assentada. Pois bem, o tema que me coube tratar foi os aspectos atuais da Lei de Improbidade Administrativa, da Lei 8429, que, como todos os senhores sabem, está fazendo aniversário. Em junho do ano passado, ela completou 25 anos. Portanto, digamos aí que essa lei já fez bodas de prata. E, em que pese nós termos hoje um cabedal, tanto doutrinário quanto jurisprudencial a respeito do tema, vários assuntos ainda precisam ser dirimidos e ainda geram polêmica em matéria de improbidade administrativa. Do ponto de vista jurisprudencial, eu posso dizer que nós temos alguns estándares, mas nós precisamos também repensar o próprio caminhar da Lei de Improbidade Administrativa, sobretudo em tempos de operações policiais. Veio muito à tona um reforço maior à própria aplicação das sanções pelos ilícitos administrativos depois de 2014, com o início da Operação Lava Jato. Tanto assim que, hoje, todos os tribunais brasileiros têm prioridade de tramitação e julgamento das leis de improbidade administrativa, e, dentre as 10 medidas feitas publicar pelo Ministério Público, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, está a celeridade, a agilidade e a prioridade no julgamento das ações de improbidade administrativa. Portanto, o primeiro ponto que a mim me parece importante tratar e que eu gostaria de destacar é justamente esse estado policialesco que nós estamos vivendo. E, em que pese a necessidade de apurar e punir efetivamente os crimes de corrupção, os problemas advindos das próprias sanções punitivas em sede de ação de improbidade administrativa, nós não podemos descurar dos direitos e das garantias fundamentais. Isso tem me preocupado sobremaneira a forma como os tribunais, atabalhoadamente, têm julgado as questões de improbidade e, sobretudo, o Ministério Público tem feito uso dessa medida. Para além da Lei de Improbidade Administrativa, mais recentemente, nós tivemos a Lei Anticorrupção, e, em vários pontos, elas se assemelham e, por vezes, até colidem, e com premissas muito diferenciadas da própria Lei de Improbidade Administrativa. Então, a mim me parece que um cuidado se faz necessário em relação, por exemplo, às provas colacionadas de forma ilícita, a flexibilização, muitas vezes, dos depoimentos exclusivamente para lastrear as ações de improbidade, o pouco cuidado que o judiciário tem feito nos juízos de admissibilidade. É como se aquela fase prévia prevista na lei não mais existisse.
a decretação de indisponibilidade de bens, que hoje praticamente é uma medida automática do recebimento da própria inicial de improbidade administrativa. Então, o que eu gostaria de salientar é que, entre essa celeridade, entre a pressão da opinião pública em prol, efetivamente, do combate à corrupção, nós não podemos descurar, repita-se, de uma democracia frágil que nós temos e dos direitos e garantias fundamentais que estão inscritos na nossa Constituição Federal, inclusive de princípios que a mim me parecem mitigados, como a própria presunção da inocência. Só quem já sofreu uma ação de improbidade injusta é que sabe o quanto pesa, do ponto de vista moral e da dignidade, você ser réu numa ação ao longo de anos, sem que se consiga colidir aquele processo qualquer prova que efetivamente demonstre a sua culpa ou o seu dolo. Esse era o primeiro ponto que me parece ainda polêmico, em que pese o STJ reiteradamente deixar muito claro a necessidade do dolo, que seja o genérico, para fins de condenação em improbidade. Mas, na primeira instância, não é isso que a gente vê. Um outro problema, que eu espero que o Supremo Tribunal Federal pacifique brevemente, é a questão da imprescritibilidade, ou da falada imprescritibilidade, das ações de ressarcimento de dano ao erário. A mim me parece, data máxima vênia, que houve uma interpretação equivocada do parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal, em que, quando fala-se da necessidade de que a lei ordinária prescreva o prazo de prescrição, ressalvadas ações de ressarcimento por dano ao erário, em que muitas das interpretações foram de que quis o legislador constituinte dizer que as ações de ressarcimento por dano ao erário, essas seriam imprescritíveis, eu me coloco muito com outras interpretações que me parecem mais concetâneas, sobretudo com uma análise sistêmica da Constituição Federal. Nesse sentido, nós temos a favor da prescritibilidade, que é a regra. A regra no direito brasileiro é a prescritibilidade, a exceção é a imprescritibilidade e, como tal, deveria ter vindo expressa pelo legislador constituinte, se assim fosse o seu desejo, o que, de fato, não aconteceu. Outro argumento defendido pelo ministro Luiz Roberto Barroso é em relação à segurança jurídica. Não que nós desejemos que as situações morram pela ação da prescrição, mas, induvidosamente, ela é um pacificador social no tempo. Outro dia eu recebi, e Cristiana sabe disso, um cliente, os netos de um cliente no escritório, que foi gestor, um ambientalista muito conhecido em Minas Gerais, foi gestor de uma ONG, ele faleceu já há mais de 18 anos, aos 92 anos, a família recebeu uma ação de improbidade administrativa por aplicação de uma verba dessa ONG, os netos sequer conseguem ter acesso a tal entidade que ele presidiu durante os idos, pasmem, de 90 para poder fazer a defesa. Nesse sentido, então, eu me coloco com o professor Emerson Gabardo, que fala que uma das condições em favor da prescritibilidade é justamente o princípio da ampla defesa. Você precisa saber que tem um lapso temporal para se exercitar adequadamente a sua defesa, e isso é impossível de ser feita por uma terceira geração, 30 e tantos anos depois, quando, na verdade, sequer se consegue ter acesso àquela entidade. E o pior, no caso concreto, nós fizemos a defesa, Tati lembra bem desse caso, e a entidade não se defendeu. Portanto, vejam bem que contrassenso. Então, esse também é para mostrar que, na prática, a prescritibilidade precisa acontecer. E até com certo receio de que o Ministério Público deixe para ajuizar as ações muito tempo depois, justamente contando com a ausência e com a negligência do próprio administrador público brasileiro, ou mesmo nós, enquanto pessoas físicas, que não temos por hábito guardar durante muitos anos documentos que
que digam respeito a fatos já acontecidos. Portanto, a tese da prescritibilidade, que está em vias de ser julgada no Supremo Tribunal Federal, é uma questão ainda bastante polêmica, que precisa ser dirimida em favor não apenas da segurança jurídica, como também da ampla defesa. Outro ponto polêmico, e o questionamento surgiu muito depois da entrada em vigor da Lei Anticorrupção, da 12.846, diz respeito à impossibilidade de se prever o termo de acordo, de conciliação, de transação, no âmbito da ação de improbidade administrativa, por expressa previsão legal que assim o proíbe, em face da entrada em vigor no direito brasileiro dos acordos de leniência. Então, vejam bem, se nós temos, no âmbito da Lei Anticorrupção, o acordo de leniência, que traz para a administração pública uma consensualidade e uma negociabilidade muito maior, por que permanecer vedando que, no âmbito da lei de improbidade administrativa, se possa também fazer acordos? Por que não abrir essa possibilidade, que, por óbvio, precisa de uma mudança legislativa, apenas, então, somente em face da arguição genérica da indisponibilidade do interesse público? Por vezes, a própria disponibilidade do interesse público vem em favor do interesse público, no sentido de que fazer um acordo naquele momento com uma empresa que anos depois não se encontra o patrimônio, que anos depois não se consegue efetivamente punir os responsáveis, tudo isso é preciso ser repensado no bojo da lei da ação de improbidade administrativa. O acordo de leniência é hoje uma realidade palpável. Nós estamos vendo o quanto eles vêm sendo utilizados no âmbito penal, mas também no âmbito da lei anticorrupção, e é preciso que nós repensemos esse caminhar sem fazer uso exclusivo da indisponibilidade, como se ele fosse um impeditivo absoluto para a utilização dessa premissa também no que se refere à lei de improbidade administrativa. Outra questão que eu gostaria de pontuar diz respeito ao problema da denunciação à lide ou da ação regressiva, que comumente não é feita pelas entidades que são responsáveis na lei, ou responsáveis pelas punições decorrentes da 8429. Inclusive, uma das discussões que mais dúvidas suscita é se, caso condenada a entidade e o Ministério Público não recorre, não apela, se essa entidade poderia, de per si, apelar ou já ajuizar a ação regressiva. É óbvio que eu entendo que sim. Não é porque o Ministério Público não quis fazer uso do recurso que lhe cabia que a entidade vai ficar vedada de buscar o ressarcimento daquilo que ela acabou por responder. Há algum tempo atrás, não é uma pesquisa muito recente, essa pesquisa me parece que é de 2012, eu analisei no STJ, e junto à Fundação Getúlio Vargas, e, pasmem, apenas 3% das condenações a que as entidades são obrigadas a arcar, é que a entidade se volta contra o agente causador do dano. Então, acaba sendo, data máxima vênia, um bom negócio, porque a pessoa física se livra, obviamente, quando existe uma responsabilidade, e no que se refere à pessoa física, ela tem de ser sempre comprovada a sua culpa ou dolo, diferentemente, por óbvio, da responsabilidade da entidade, mas existe uma negligência no trato e no cuidado em relação à denunciação da lide. Um ponto que vem um pouco em relação a isso e que me preocupa é verificar que, em muitas das ações de improbidade administrativa, você normalmente quer imputar o erro de gestão a uma improbidade. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra.
O erro de gestão, ele tem de ser enquadrado como um equívoco que merece, sim, obviamente, a sua punição, a sua sanção, mas que não é e não pode se enquadrar como se improbidade administrativa fosse. E hoje o que a gente tem visto é que basta uma delação premiada, basta um acordo realizado, basta uma menção feita num relatório do Tribunal de Contas sobre um erro, isso gera necessariamente uma ação de improbidade administrativa em que a pessoa vai ficar anos se defendendo e tendo aquela mácula, inclusive hoje, pela lei da ficha limpa, com consequências nas suas condições de elegibilidade. Então, é preciso que nós repensemos isso. Outro dia, escutando uma entrevista da professora Cristiana Fortini na CBN, justamente sobre os 25 anos da lei de improbidade, e eu concordei plenamente com ela, que eu acho que é um outro problema que nós precisamos pensar, é no que se refere à capacitação do servidor e nessa alteração de uma cultura que vem de um processo educacional. Nós nunca padecemos no Brasil de um problema legislativo. E a cada vez que nós temos uma grande crise, a nossa tentativa, muito apegados à lei que somos, é de criar uma nova lei, mais rígida e mais dura que a que era anterior, para tentar ser o nosso sustentáculo e o nosso apoio. Então, a lei de improbidade administrativa nunca foi a solução para todos os males, como também não é a lei anticorrupção. Elas são ferramentas que precisam ser bem utilizadas pelos administradores públicos, bem como pelo Ministério Público. E, portanto, o investimento no servidor público é fundamental. A capacitação desse servidor, sobretudo, nós temos de considerar um Brasil de dimensões continentais, com diferenças tão abissais. O senador Antônio Anastasia sempre comentava a respeito nos nossos congressos, em que como que você pode querer aplicar uma legislação como a Lei de Licitações e Contratos, a 8666, com todas as complexidades que ela insere, em municípios como o de São Paulo, em que nós estamos falando de uma administração que pode competir com qualquer administração das maiores cidades do mundo, e um município como o meu, lá perto de Belo Horizonte, em que eu tenho uma fazenda que se chama Funilândia e que tem 4.500 habitantes. Óbvio que não tem como. E, muitas vezes, aí eu volto a dizer, é o erro, é o equívoco em que os órgãos de controle, os tribunais de contas, podem ter uma função muito importante de ensinar, de orientar, ao invés de simplesmente punir. Então, nesse sentido, eu queria trazer à tona o que eu ouvi a Cristiana falando na CBN e que eu concordo em gênero, número e grau. Nós precisamos de capacitar e valorizar melhor o nosso bom servidor para não afastar as pessoas sérias da administração pública. Hoje, o administrador público, ele é um administrador temeroso. Ele tem medo de, a qualquer momento, lhe seja imputada uma falta, uma mácula, um erro, quando, muitas vezes, isso não é, de forma nenhuma, improbidade administrativa. Outra questão que eu acabei antecipando no início da minha fala é essa falta de critério e a falta de cuidado que o judiciário tem tido hoje com o juízo de admissibilidade. É como se essa etapa prévia efetivamente não mais existisse na 8.429. E, gente, se a lei não contém palavras inúteis, e se você efetivamente tem uma etapa em que precise ler aquela defesa prévia para averiguar ou não a presença de fortes indícios de atos de corrupção, é porque aquilo não pode ser simplesmente uma balela. O que tem acontecido é que os juízes, pressionados pela opinião pública, pressionados pelo próprio Ministério Público e pelos órgãos de controle, têm simplesmente admitido toda e qualquer ação civil pública sem fazer esse juízo de admissibilidade como manda a lei. Outro dia, tive um caso no escritório em que simplesmente disse-se o seguinte: na dúvida, processe-se a ação para ter tempo de verificar se existe ou não ato de improbidade. Ora, se tem dúvida, não é indício forte. Se não tem indício forte, tinha de ter feito o quê? Rejeitado a inicial da ação de improbidade. Então, é preciso que nós tratemos melhor
esse espectro da ação civil pública do ponto de vista de que a defesa prévia não é apenas mais uma etapa processual a cumprir, mas ela tem uma razão de ser. E, finalmente, para terminar, porque o meu tempo está se esgotando, eu queria falar sobre uma nova improbidade administrativa, ou, melhor dizendo, uma nova previsão legal de enquadramento que recentemente entrou em vigor, agora 30 de dezembro de 2017, e que foi inserida na 8.429, no artigo 10A, e ela é fruto da Lei Complementar 157 de 2016. E o que se prevê é justamente evitar a chamada guerra fiscal entre os municípios e, portanto, considerando e enquadrando como improbidade administrativa as concessões indevidas de benefícios fiscais, como, por exemplo, a diminuição a menos de 2% do ISS municipal. Portanto, é um novo enquadramento que está aí presente e que já entrou em vigor no nascer aí de 2018. Bom, meu tempo está terminando. Eu queria apenas chamar a atenção para a importância dessa lei, que, apesar de já ter feito bodas de prata, precisa, no conjunto desse novo momento que o Brasil está passando, ser repensada no que se refere aos seus caminhos. Volto a dizer que o arcabouço jurisprudencial é bastante arraigado, que o STJ construiu uma jurisprudência muito sólida e consistente, e muito analisada sistemicamente com a Constituição, muito preocupada com os direitos e garantias fundamentais, e o que se espera é que nós, advogados, continuemos lutando para que assim permaneça, para que, apesar da vontade da opinião pública, apesar da necessidade do combate à corrupção, que nenhum de nós nega e, obviamente, não deseja, a gente quer realmente minimizar ao máximo o status de coisas que já aconteceram e que já chegaram ao nosso conhecimento. Mas volto a repetir, para terminar, que nós não nos esquecemos que a nossa base há de ser sempre a Constituição Federal. Então, entre celeridade, fiquemos com o nosso garantismo. Sejamos ágeis, sejamos eficientes, mas não nos decuremos, repita-se, dos nossos direitos e garantias fundamentais. Muito obrigada.